Homem-Aranha sem Homem-Aranha É golpe. Mas agora, um filme do universo do Homem-Aranha que promete 3 mulheres-aranhas e não tem essas mulheres-aranhas é o maior golpe da história do cinema. Hoje eu vou te dar um conselho. Não assista Madame Teia. Escuta o que eu tô te falando. Vamos começar essa porcaria. Tudo começa com esses dois tontos aqui andando pela floresta amazônica. E eles estão atrás de uma aranha rara. A mulher é a pesquisadora e ela tá grávida. No meio da floresta amazônica. Uma das florestas mais perigosas do mundo. Ela não podia esperar o bebê nascer primeiro e depois ir? Ela tinha que fazer isso grávida? Quem teve essa ideia teve que ficar preso numa teia urgente. A pesquisadora acha uma aranha rara do nada e o cara, que devia ser o guarda-costas dela, mata todo mundo pra pegar a aranha. Só que aí aparece esse monte de cospobre de Homem-Aranha, que se chamam Las Aranhas. E eu chamo de Los Cospobres, porque claramente é pra lembrar o Homem-Aranha. Mas a roupa é feita tipo de corda, cipó, sei lá o que é isso. E daí a pesquisadora morre, mas consegue salvar o seu bebê. E esse bebê é nada mais, nada menos que quem? Albert Einstein. Mentira, é a Madame Teia do filme mesmo. Ufa! E depois já aparece crescida na cidade de Nova York, pilotando uma ambulância loucamente pelas ruas. E ela tá trabalhando junto com o tio Ben, o tio do Peter Parker. Ele e a Madame Teia são super amigos, best friends. Eles vão trabalhar em mais um resgate de um carro que tá caindo da ponte, só que a Madame Teia fica presa no carro e o carro cai. E ao invés dela morrer, ela ganha superpoderes de uma rede de teias cósmicas. Ou sei lá que porcaria é essa. É uma desculpa esfarrapada pra ela ganhar poderes. E daí ela é ressuscitada pelo tio Ben. E aí começa um lance de looping temporal, mostrando que agora ela tem poderes de prever o futuro. Vamos ver se ela vai saber usar isso. Depois, esse filme mostra o destino daquele guarda-costa do começo que atirou na mulher grávida. Ele agora tá super rico, mas tem um grande problema. Ele tem pesadelos toda noite com 3 mulheres aranha matando ele. Correção, são 3 mulheres aranhas com as piores roupas de super-heróis de todos os tempos. E daí esse guarda-costas decide que vai encontrar essas meninas e matar elas, antes delas matar ele. Mais um doido pra história. A Madame Teia já tá na casa dela, tá experimentando seus poderes, e ela vê um pombo morrendo na janela. E aí ela salva o pombo abrindo a janela, antes do pombo, pá, bater no vidro. Ela deixa cair a pipoca no chão, mas depois ela salva a pipoca, não abrindo o micro-ondas. Ela salva tudo que é importante. Depois ela entra num trem e vê o guarda-costas matando 3 meninas. Essas meninas são aquelas que apareciam nos sonhos dele, com aquelas roupas feias, e matava ele. Só que a Madame Teia salva essas 3 meninas, tirando elas do trem. Só que aí esse guarda-costas do nada aparece vestido de Homem-Aranha. Peraí, que eu acho que eu perdi alguma coisa. Por que ele tá vestido de Homem-Aranha se nem existia Homem-Aranha nessa época? Aí, pra salvar as meninas, a Madame Teia tem que roubar um táxi. E ela dirige com esse táxi até no meio da floresta. Que floresta é essa? Ela tava no meio de Nova York. E do nada foram parar em uma floresta. Tipo, não, é super simples. É só virar à direita e à esquerda, ó, floresta. Lembrando que agora que ela pegou as meninas, ela tá sendo acusada de sequestro. E meio que ninguém viu ela literalmente andando com 3 meninas até chegar na floresta. Eu acho que a Madame Teia não tem só o poder de prever o futuro. Ela deve ter o poder de super camuflagem também. A Madame Teia deixa as 3 meninas no meio da floresta lá pra voltar pra casa. Sim, ela teve todo o trabalho de fugir com as meninas pra deixar elas sozinhas e indefesas no meio de uma floresta. Ó, ótimo plano, Madame Teia. E como elas 3 são adolescentes idiotas, elas simplesmente saem do esconderijo pra ir comer na lanchonete. Por que não, né? Bateu a fome?
Elas só tão meio que, sei lá, né, perseguidas por um cara maluco que escala paredes e também estão sendo procuradas pela polícia. Ah, mas tirando isso, não tem nada demais mesmo. E o que acontece? O Homem-Aranha da Shopee aparece pra matar elas. E ele consegue matar todas, até a Madame Teia. Nessa hora eu falei, ai, que bom, esse filme acabou, né? Mas era só uma visão da Madame Teia mesmo. A Madame Teia salva as meninas entrando com o táxi na lanchonete e atropelando o Homem-Aranha fajuto. E você sabe que é o Homem-Aranha fajuto, porque se fosse o Homem-Aranha de verdade, ele teria desviado desse táxi. A Madame Teia foge com as meninas. E ela descobre que esse maluco que tá perseguindo elas foi amigo da mãe dela. E aí, do nada, ela vai pro Peru. Ela simplesmente vai pra outro país como, sei lá, se fosse pro shopping. Ela chega lá e encontra o líder dos Las Aranhas. Só que agora ele tá com roupa social normal. O líder dos Las Aranhas empurra o espírito da Madame Teia num lago mágico. Igualzinho aquela cena do Doutor Estranho. E aí, ela começa a ver o porquê a mãe dela foi pra Amazônia grávida. Foi porque o bebê, no caso ela, ia nascer com uma doença rara. E a única cura seria o veneno de uma aranha super rara. E por isso que ela tava no meio da floresta grávida, pra pegar a cura pra filha, que no caso é a Madame Teia. Ela poderia ter pago alguém pra fazer isso? Poderia. Mas enfim, nada pra uma mãe que quer salvar o bebê. E daí a Madame Teia vai atrás de vingança pela sua mãe. Só que ela tá meio preocupada, porque ela não tem os mesmos poderes do Homem-Aranha fajuto. Aí, o líder dos cos-pobres dos Las Aranhas diz a melhor frase desse filme: quando assumir as responsabilidades, grandes poderes virão. Sim, eles inverteram a clássica frase do Tio Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eles pegaram uma das maiores lições da cultura pop da história e estragaram. Cara, esse diálogo foi completamente idiota. Daí, o Tio Ben tá cuidando das meninas, mas a esposa do Tio Ben, que estava grávida, vai ter o bebê. E aí, vai todo mundo pro carro às pressas. Inclusive, essas 3 mulas adolescentes. Eu acho que elas ainda não entenderam que é pra elas ficarem escondidas. Não tem motivo nenhum pra elas saírem do esconderijo delas. Não faz sentido. A Madame Teia volta do Peru na mesma facilidade que ela foi. É bizarro, parece que ela foi e voltou no mesmo dia. E daí ela tem uma visão do Homem-Aranha fajuto matando as 3 adolescentes. E aí ela rouba uma ambulância e vai atrás delas. Ela rouba táxi, ela rouba a ambulância. Essa é a pessoa que devia ser a heroína desse filme? Não é Madame Teia, é Madame Ladra. Ladrão! Enfim, ela acha as meninas lá e consegue chamar um helicóptero. Só que o Homem-Aranha fajuto tá quase alcançando elas. Então, a Madame Teia tem a brilhante ideia de adiantar o ano novo e começa a explodir um monte de fogos de artifício. E isso meio que atrasa o Homem-Aranha fajuto. Eu tô falando que esse Homem-Aranha é fajuto, o Homem-Aranha de verdade nunca teria perdido pra fogos de artifício. Essa explosão toda faz com que a Madame Teia fique encurralada. E quando o Homem-Aranha fajuto tá prestes a matar ela, uma das meninas usa um pedaço de metal como skate e bate no Homem-Aranha fajuto. Eu vi essa cena e eu tô sem acreditar até agora. Tipo, eu consigo acreditar que o Capitão América consegue segurar um helicóptero com as próprias mãos, mas eu não consigo acreditar nessa cena. Só sei que nada tá certo nela. As 3 meninas estão lá quase morrendo, mas a Madame Teia lembra daquela lição que ela ouviu: quando você aceitar as responsabilidades, grandes poderes virão. E não é que os poderes vieram mesmo? Ela consegue se dividir em várias partes e ajudar todas as meninas ao mesmo tempo. Só que pra fazer isso, ela tem que ficar paradinha, igual uma estátua. E o Homem-Aranha fajuto aproveita pra bater nela. O que ela achou que fosse acontecer? Que ele ia ficar esperando ela terminar um golpe, igual um vilão de anime? Então, pra vencer ele, a Madame Teia teve que pensar. Ela vai atraindo ele até um letreiro gigante que tá caindo por causa dos fogos de artifício, e o Homem-Aranha fajuto, tonto do jeito que ele é, ele cai direitinho na armadilha dela. Literalmente, ele cai, porque ele despenca do topo de um prédio. E ainda por cima, cai a letra P da Pepsi, do letreiro, em cima dele. E ele morre, fazendo uma grande propaganda da Pepsi. E é por isso que esse cara é milionário, ó. Até quando ele vai morrer, ele tá fazendo uma publi. Mas a nossa querida Madame Teia, ela também paga caro. Ela cai na água e fica cega. Viu? Ela assumiu as responsabilidades
antes e se deu muito mal. É por isso que você tem que ganhar os poderes primeiro e depois assumir as grandes responsabilidades, pra não acontecer uma coisa dessa. O tio Ben sabia das coisas. O tio Ben velho que sabia das coisas, né? Não esse tio Ben que parece que trabalha numa loja de sapato. Agora, aquelas meninas lá vão morar com a Madame Teia e ela assume a sua grande responsabilidade, que é dizer saúde antes de alguém espirrar. E termina o filme mostrando que todas vão ganhar trajes de heroínas horríveis. Esse é o filme da Madame Teia. Na época que esse filme lançou, todo mundo tá falando muito mal dele. E agora eu meio que sei o porquê. Esse filme, ele não tem sentido nenhum. E quando parece que vai fazer algum sentido, aí fica só muito idiota. Sério, não assista Madame Teia. E agora eu quero que você comente aqui embaixo outro filme tão ruim quanto esse pra eu assistir e fazer um vídeo pra você. Comenta aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau!